Olá, eu sou a Marina da Herbig e vou te explicar aqui como começar a entender se aquela ideia é viável, né? Isso é uma coisa bem importante quando a gente está pensando a começar a empreender. Então vamos entender, vamos ter ferramentas aqui para fazer essa validação da ideia e aí depois a gente vai estruturar em outros vídeos, ok? Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender se nossa ideia é viável, por quê? Né? Às vezes a gente tem muitos caminhos aí para começar a empreender, seja por necessidade, por oportunidade, enfim, por mil questões. Então, a gente tem que entender se essa ideia é viável, se tem outras pessoas fazendo, quão diferente essa ideia é, se ela atinge muita gente, ela atinge pouca gente, eu já tenho acesso a esse público que eu quero atingir, enfim, são várias as perguntinhas aí que a gente precisa fazer para entender a nossa ideia, se ela faz sentido mesmo para aquilo que você deseja ter e fazer aí durante a sua vida, né? Então é bem importante esse primeiro passo, essa primeira estruturação da ideia, para realmente você criar um negócio que seja aí sustentável por alguns anos, ou muitos anos, ou todos eles, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos pegar algum exemplo aqui para a gente entender melhor nessa questão da ideia. Eu tenho uma cliente que ela queria promover ali a inclusão através dos alimentos porque ela é intolerante a algumas coisas, né, da alimentação. E ela tinha essa necessidade que era não só dela e ela percebia que várias outras pessoas que eram intolerantes também tinham, né? Então não tinha uma comida gostosa, não tinha ali uns doces gostosos para comer, sendo que sem glúten, sem lactose, né? Então isso era um problema para ela e ela via isso em outras pessoas também que eram intolerantes. E aí, veja, ela pode solucionar esse problema de diversas formas. Ela pode dar aulas para você fazer ali receitas sem glúten, sem lactose. Ela poderia dar um curso sobre isso. Ela poderia fazer e revender. Ela poderia abrir um espaço para ela entregar ali um café, um restaurante. Ela poderia até fazer para revender para outros cafés, outros restaurantes, cantinas de escola, enfim. As ideias, né? As formas de fazer são muitas, os caminhos para seguir são muitos. Aí a gente tem que entender como que a gente consegue fazer, o que melhor a gente consegue fazer hoje com o que você tem, para você começar a colocar em prática já e validar se a sua ideia faz realmente sentido. E também, né, muito porque às vezes a gente começa com o nosso problema, como até ela mesma tinha ali um problema que era também dela, a gente precisa validar se esse é um problema de muita gente ou dela e de mais algumas pessoas, né? Então, para isso, eu trago uma ferramenta aqui do Sebrae que faz algumas perguntas que são super importantes para a gente entender se essa ideia aí é realmente uma ideia viável, se ela é uma ideia que vai resolver problemas de muita gente, se a gente já tem as ferramentas na mão para conseguir colocá-la em prática, tá bom? Você vai vendo essas perguntas aí e já traz também, né, algumas outras perguntas fora esse gráfico que é bem importante. Então, como que você resolve? Qual que é realmente o seu problema, né? Chegar na raiz do seu problema também é uma coisa muito importante para entender se a sua ideia, ela realmente soluciona um problema ou ela só traz alguma coisa aí, inovação, enfim. Ela pode trazer algumas outras coisas ou pode não trazer nenhum benefício para a comunidade, para a sociedade, enfim, né? Até a gente vê aí por essas questões também que rolou aí no Instagram há pouco tempo, né? Então, por exemplo, a questão ali dos homens que inventaram ali um negócio para você fazer colocar o seu absorvente dentro para jogar no lixo e tal, então, e não era um problema real das mulheres, né? Então acabou que não tinha uma validação porque não resolvia o problema muito das mulheres, né? E acaba às vezes agravando outro problema, que é a questão da sustentabilidade, por ter plástico, enfim. Então a gente precisa entender se a nossa ideia realmente é viável, se ela é validada, se o mercado entende isso como um valor, né? Entende a proposta de valor e pagaria alguma coisa por isso, né? Então, para também você não trabalhar como se fosse ONG e nada
tudo bem, pode ser também um negócio como ONG, tá? A ONG também pode ser, ela tem a questão social, mas ela ainda também, para ela se manter, né, ela precisa ter uma estrutura financeira. E até mesmo a ONG pode entrar aqui nessa validação da sua ideia, né? Para a gente entender todos os aspectos aí, o que você precisa para realmente fazer essa ideia para acontecer. Então, vai ter algumas perguntas aí dentro desse gráfico de aranha e você vai marcando, assinalando aí qual a sua resposta, né? Então, a primeira pergunta aqui é: a sua ideia resolve o problema de muitas pessoas? Poucas, muitas, centenas, milhares, milhões? Então, já tem essas perguntas aí, né? O tipo de problema, qual que é a necessidade, né? É autorrealização? Você traz um benefício para a autoestima? É social, como a gente estava falando da ONG? Traz uma segurança? É básica, necessidade básica? O que traz aí a sua ideia, né? O que ela soluciona? O alcance da sua ideia atual, né? É global? Ele é local? Isso também faz você entender quais parceiros que você pode ter para entender, né, como você vai ampliar ali localmente ou globalmente, né? Então, isso tudo você já vai entendendo desde o começo da sua ideia, para depois você também construir um planejamento aí a longo prazo e tudo mais. Então, entendeu aí como que você vai fazendo, escrevendo? E sempre, né? Sempre vai entender um problema, qual é realmente o problema do que você está solucionando, né? Com essa sua ideia, com esse seu negócio. Por quê? Porque muitas vezes a gente se apaixona pela nossa ideia aí e a gente acaba esquecendo de resolver ou de entender melhor o problema, né? Então, por exemplo, as finanças, né? Não é um problema para muita gente, porque muita gente não sabe que as finanças pode resolver ali o problema dela de que ela nunca tem dinheiro para realizar alguma coisa, que ela está sempre endividada. Então, entender sobre finanças às vezes não é um problema claro para a pessoa. Então, a gente já sabia, por exemplo, aqui na Herbig, que uma barreira de entrada para a gente era as pessoas entenderem sobre finanças, elas saberem sobre finanças, para daí elas entenderem que precisam de algum produto sobre finanças, né? Que uma mentoria financeira poderia ajudar ela nesse outro problema que ela está tendo ali, né? Então, finanças acaba sendo uma coisa que está em todos os lugares, mas ainda às vezes não está clara para todo mundo, que é uma coisa que precisa ser olhada com carinho, né? Então, por isso que a gente precisa ter vários educadores financeiros, muita gente falando sobre isso, para a gente entender melhor sobre isso e aí, então, buscar ajuda, né, com quem você se identifica mais. Então, por isso que eu tô colocando aqui para você. Eu tenho que entender desse problema para não solucionar alguma coisa que às vezes a pessoa nem sabe que é um problema para ela, né? Então, se eu fosse criar, por exemplo, um aplicativo ali que ia, enfim, trazer alguma solução financeira para ela, mas não é uma coisa que ela utiliza no dia a dia dela, não é uma coisa que realmente soluciona ali algum problema no dia a dia dela, talvez ela não utilize esse negócio, né? Então, esse aplicativo. Então, é bem importante a gente entender realmente o problema daquela pessoa para a gente conseguir trazer a ferramenta mais adequada para essa solução, né, que seria a solução. E essa validação da sua ideia você pode fazer também de diversas formas, como até mesmo você criar um formulário no próprio Google. Vou deixar ali também como criar um formulário no Google aqui na descrição do vídeo, para você entender como que você pode criar algumas perguntinhas, sempre pensando assim, né, que informação eu tenho que trazer para dentro de casa, para cá, para eu entender o problema da pessoa e não na solução já, né? Foca no problema antes, tá? Sempre foca no problema. Vai perguntando por quê, por quê, por quê. A estrutura libertadora também do porquê sempre vai fazendo você chegar mais na raiz do problema possível, né? Então vai usando essas ferramentas do porquê, do trazer algumas perguntas, trazer bastante pergunta para a pessoa que você está ouvindo, que seria o seu público-alvo, para você entender ali qual é realmente a raiz do problema dela e depois você propor uma solução, né? Entender o quanto que ela também vê de valor nessa solução, né? Então, quanto você pagaria na solução XPTO, se existisse algo dessa forma, quanto que você estaria disposta a pagar. Isso já traz algumas informações, inclusive, para depois a gente usar ali para
a monetização do seu negócio, né? Então é bem importante essa etapa da validação e da ideação e principalmente, né, entender que são vários caminhos que você pode percorrer para resolver um mesmo problema, como a gente estava falando ali no início. Então vai aí entendendo, colocando tudo isso no papel, que é para você tirar do papel daqui a pouco, beleza? Então vamos aí, né? Já temos duas ferramentas aí que você pode entender se a sua ideia é viável, que seria essa ferramenta Análise 360, que eu coloquei a descrição aqui embaixo, e o formulário para você realmente fazer uma pesquisa e conseguir muitas respostas com o seu público-alvo, né? Principalmente se você entende desse público também, é uma grande forma aí para você já construir um formulário perfeito e conseguir informações desse público, né? Ter acesso a esse público. Você vai entender isso, né? Quando você começar a realmente colocar no papel. Muitas empreendedoras chegam até mim, também até a Rede Herbig, né? Até a Herbig como consultoria, com essa ideia, porém ainda sem muito saber por onde seguir. E a gente vai olhar normalmente pelos números, né, para entender quais caminhos ficariam aí melhores com a estrutura que a pessoa tem hoje. Então isso é uma parte bem importante que a gente vai falar no próximo vídeo dessa sequência de vídeos, que é como colocar aí seu negócio, né, em prática. Então é importante a gente entender a estrutura que a gente precisa para começar a colocar em prática, né? E tem algumas empreendedoras que passaram por esse caminho aí, então é bem importante a gente olhar nos números e além disso, né, não só olhar nos números, também se conectar com outras pessoas. Isso eu falo muito também, que quando a gente tá ali na ideia, querendo mudar ali, fazer uma transição de carreira, ou querendo ir para empreender por qualquer motivo que seja, ou tendo que empreender por qualquer motivo que seja, é importante a gente se conectar com outras mulheres que estão nesse mesmo lugar que a gente. Porque essas mulheres vão conseguir te dar uma base muito mais real do que está realmente acontecendo ali com o mercado, né? Entender ali que a gente também, muitas pessoas, né, vão contribuir com esse seu começo. E aí não só você se conectar pensando, né, com essas pessoas que são suas concorrentes, porque assim a gente não cresce juntas, né? Então vamos pensando também que a gente pode em rede chegar mais longe juntas, e é isso que na Rede Herbig ali a gente nos propõe também, né? A gente conecta pessoas que estão começando com pessoas que já estão ali há muito tempo naquele negócio no mercado, que podem trocar experiências e podem falar sobre coisas diferentes e sobre a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então esse é um ambiente seguro que a gente cria aqui dentro também e que você também vai estar aí disponível para entrar, né? Você vai poder participar aí da comunidade Herbig e conseguir trocar isso com outras empreendedoras, explicar melhor qual que é a sua ideia, já receber alguns feedbacks, né? Acho que isso é o mais importante. Até teve um caso esses dias que ela falou ali qual era a ideia dela e ela conseguiu meio que validar a ideia dela, porque tipo, várias empreendedoras falam, nossa, eu gostei assim, eu compraria isso, e ela já conseguiu validar a ideia dela ali, ela estava fazendo a transição de carreira, ela se sentiu muito mais segura para realmente seguir com esses passos, né? Então você entende isso e vai conseguindo desenhar, delinear isso com muito mais realidade, com pessoas que estão fazendo ali acontecer no dia a dia, né? Essa é a nossa proposta. Vamos para o próximo vídeo para entender como colocar isso então no papel para colocar em prática logo, né? Vamos lá!